Olá, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que está acompanhando os nossos vídeos já há algum tempo. Esse vídeo ele tem por tema Descobrir a farsa da torre de vigia. Para onde vou? Eu quero falar nesse vídeo com pessoas que são testemunhas de Jeová, que já estão acordando, porque é claro, nosso trabalho não é tirar as pessoas da organização, não. Nosso trabalho não é gerar mágoa na organização, não. Conforme disse o juiz Rutherford, quando os fatos muitas vezes até mesmo chocam, eles não podem ser omitidos daqueles que estão envolvidos. Então esse vídeo, a partir de agora, eu vou fazer uma série de vídeos com temas parecidos com esse, descobrir a farsa da torre de vigia e agora, para onde vou? Nesse vídeo eu pretendo não expor mais os problemas, porque os problemas já estão na internet de ponta a ponta. Eu quero ajudar agora você, porque normalmente quando a pessoa descobre a farsa da torre de vigia, dá um nó na cabeça dela. É isso que acontece, dá um verdadeiro nó. E é preciso que a pessoa agora ela tome uma providência. Alguma coisa tem que ser feita. Alguns não entendem nada. Simplesmente saem, somem, outros entram em depressão e você pode se pasmar, até mesmo se suicidam. Eu mesmo já conheci pessoas. Por quê? É muito simples. Eles dizem que como lá é a organização de Deus, a pessoa saiu e vai morrer no Armagedon, a pessoa fica sem esperança. Larga a família, larga tudo. Bom, então eu quero começar esse vídeo falando para você, dando para você o entendimento de por que você esteve escravizado à torre de vigia tanto tempo, tal. E numa sequência, eu gostaria de ajudá-lo a entender como fazer a partir de agora. Primeiro, eu quero trabalhar aqui com algumas técnicas que são usadas pelas seitas, né? Aí você vai perceber se isso estava acontecendo no seu caso ou se está acontecendo no seu caso. Vamos lá? Primeira técnica que a seita usa. O grupo é autoritário em sua estrutura de poder. O líder tem a autoridade suprema. Ele ou ela pode delegar certos poderes a uns poucos subordinados, com o propósito de que os membros se adiram aos desejos e ordem do líder. Não há apelação possível fora do seu sistema. Há outros sistemas de justiça que estejam acima. Por exemplo, se um professor da escola se sente injustamente tratado pelo diretor do colégio, pode se queixar, mas em uma seita o líder sempre tem a última palavra e única em todos os assuntos. Você percebeu isso no seu caso? Com a estrutura de poder da torre de vigia? A estrutura é suprema. Ninguém pode questionar. Quando você passa a questionar, mesmo com provas, mesmo com documentos, logo você é tido como apóstata. Aí você vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. Você é expulso sumariamente, como muitos têm sido. Então esse é o primeiro ponto. Ah, ancião, então realmente na torre de vigia é isso que acontece. A estrutura, a liderança de poder é suprema. Porque veja só, mesmo que você colocar a Bíblia como autoridade, eles não se importam, porque eles acreditam que eles têm a autoridade de interpretar a Bíblia. Segundo ponto, os líderes sectários tendem a ser carismáticos, decididos e dominantes. Eles persuadem seus seguidores a abandonar suas famílias, trabalhos e amizade para segui-los. O grupo e não o indivíduo controla as propriedades dos seus seguidores, seu dinheiro e suas vidas. Talvez você diga, não, isso aí não está acontecendo comigo, eu não vi, eu não sei. Vamos parar e pensar um pouco? Olha só, primeiro, quando vem um membro do corpo governante no Brasil, já percebeu a idolatria que é? Já percebeu, né, a idolatria que agora temos lá naquele broadcasting JW? Você já percebeu como eles são carismáticos? Já percebeu como eles se apresentam agora, né,
lá no broadcast. Ou seja, perceba, são líderes carismáticos. Eles persuadem seus seguidores a abandonar as famílias. Você diz, não, claro que não. Opa, presta atenção. Por que você não pode participar de uma festa de aniversário? Por que você não pode participar de uma confraternização de final de ano na sua empresa? Por que você tem que evitar as pessoas do mundo? Simplesmente isso se chama uma técnica de controle, de isolamento do meio. Eles isolam a pessoa de todos os outros ambientes que podem falar contra as seitas. Por que a Torre de Vigia usa isso em relação à internet? Aí é que está o ponto. O grupo, não o indivíduo, controla as propriedades dos seus seguidores, seu dinheiro e sua vida. Nesse aspecto, a Torre de Vigia já é um pouco mais tranquila. Mas mesmo assim, se você consultar o site jw.org, lá na questão das contribuições, você vai ver que eles incentivam a pessoa a doar sua casa depois de morto, a doar joias, a doar muitas coisas que a pessoa tem. Dê uma olhada, você vai ver que eu não estou falando nada de absurdo. Os líderes sectários são messias autoproclamados, que presumem ter uma missão especial na vida. Bom, aqui não tem como fugir, né? Quem é a única organização de Deus na Terra? Responderão, a organização das testemunhas de Jeová, messias autoproclamados. Mas lembre-se, né? Jesus disse, aparecerão falsos cristos. O líder sectário centra a veneração de seus adeptos sobre si mesmo. Sacerdotes, rabinos, ministros, líderes democráticos e de movimentos realmente altruístas dirigem veneração aos seus seguidores antes de Deus. Princípios abstratos ou do bem comum. Os líderes sectários, ao contrário, propõem a si mesmo como objeto do amor, devoção, adesão de seus seguidores. Bom, o que está dizendo aqui? Existem movimentos, né, que normalmente direcionam a pessoa para Deus, tem os movimentos altruístas, movimentos filantrópicos. A seita não. A seita, ela pega tudo para si. Por exemplo, questionar a organização é questionar ao próprio Jeová. Logo, aquele JW azul que você vê agora nos salões do reino, tornou-se um ícone, tornou-se um ídolo. É como se fosse o próprio Jeová. Basta você ver, uma pessoa sai do salão do reino, aí as testemunhas de Jeová vão falar com ela e dizem, olha, você precisa voltar para Jeová. Não, a pessoa não deixou Jeová. A pessoa continua acreditando em Jeová, a pessoa continua acreditando em Jesus, mas ela largou uma organização humana, uma organização cheia de problemas, e largou por causa da desonestidade da organização. Eu poderia estar na organização das Testemunhas de Jeová até hoje, seguindo a Cristo. Poderia estar lá. Mas não é permitido. Porque ou você entra para o controle do meio, ou você está fora. Né? Eu poderia estar lá até hoje. Porque, por exemplo, pensa bem, para que eu vou comprar uma briga dessa? Minha família toda ficou lá. Aí eu arrumo uma briga dessa à toa? Não. Então não arrumei uma briga à toa. Né? Minhas questões não foram problema de pecado, conforme eu disse. Foi problema que eu detectei doutrinas erradas. Detectei doutrinas erradas. Bom, uma vez que eu detectei doutrinas erradas, vamos discutir as doutrinas. Não me foi possível discutir. Por quê? Porque a seita, ela não aceita. A adesão tem que ser completa a ela. É assim dentro da Torre de Vigia. É só você parar e pegar esses pontos, você vai ver tudo que eu estou falando. Isso é para quem já está acordando, para quem já começou a sair, vai fazer o análise. A seita tende a ser totalitária no controle do comportamento de seus membros. As seitas costumam ditar com grande detalhe como devem vestir-se, comer, quando e onde trabalhar, dormir, tomar banho e assim por diante. Isso aqui é fatídico, isso aqui é muito claro no caso da organização Torre de Vigia, né? Veja só, primeiro, a Torre de Vigia ela incentiva que um tem que fiscalizar o outro, né? Perceba o auê que eles fazem quando eles descobrem que alguém está vendo meus vídeos, por exemplo. Eles chamam de apóstata, leva para a comissão judicativa, eles querem controlar ao máximo. As seitas costumam ditar como deve vestir-se.
pega as testemunhas de Jeová, parece um verdadeiro desfile de moda, véspera das assembleias, né? Se a pessoa aparecer, por exemplo, vestido em roupa que não é aquilo que eles têm na cabeça, logo a pessoa pode estar em pecado, pode estar se desviando e assim por diante, né? Então, tá aí um ponto muito importante também para você analisar. As seitas costumam ter dupla moral. Por um lado, os membros devem ser abertos e honestos com o grupo, confessar tudo a seus líderes, é isso mesmo. Por outro, são animados a mentir e manipular aos não-membros. As religiões estabelecidas ensinam seus membros a ser honestos com todo mundo e a reger-se por uma só moral. Isso aqui também é muito claro. Eu citei, por exemplo, nos meus vídeos, e pode pesquisar, o caso do México. As testemunhas de Jeová, durante mais de 40 anos, se esconderam atrás de uma organização cultural para não perderem dinheiro no México. Eles incentivam todo mundo a pagar impostos, a fazer tudo. Você vai dizer, não, as testemunhas de Jeová incentivam todo mundo a ser honesto. Mas será que a torre de vigia é honesta com os membros? Você vai ver que não. Eu sempre digo, por exemplo, seria muito mais honesto se a torre de vigia pegasse e falasse assim, olha, nós nos enganamos em tal ensino. Eu acho que eles estourariam se tivessem essa disposição. Nós nos enganamos em tal ensino, nós percebemos que não era aquilo mesmo, tal. Eu acho que seria honesto, mas não. O que eles fazem? Bom, vamos pegar aí brevemente o ensinamento dos ungidos. Só era ungido quem se batizou até 1935. Morreu todo o povo que se batizou até 1935, ao invés deles irem dizer, a gente se enganou nesse negócio. Não. Sabe o que eles disseram? Não, estão entrando novos membros, tal, o pessoal dos recabitas que ajudaram o Jonadab, inventaram toda uma alegoria. Para quê? Para que os novos membros do corpo governante, que não se batizaram antes de 1935, pudessem exercer suas funções. Muito bem. Só tinha ungido até 1935. Aí, em 2007, entrando em 2008, eles dizem que não. Olha, a chamada celestial pode ser para qualquer pessoa. Bom, aí o que aconteceu? Pega 2007, tinha aproximadamente, segundo eles, 9 mil ungidos. Hoje, em 2017, tem 18 mil aproximadamente participando dos emblemas. Aí eu pergunto, não seria mais honesto ter explicado a verdade que se enganaram? Agora eles estão tentando resolver. Por quê? Aumentou o número do ungido. Olha que incoerência. Olha que incoerência. Se tinha 144 mil, isso é conta, é matemática. Se tinha 144 mil, bom, muito bem, 144 mil. Aí, em 2007, faltavam apenas 8 mil, segundo eles, para ir para o céu. Então, no céu já tinha mais ou menos aí seus 136 mil, certo? Como é que a chamada celestial foi aberta de novo e agora tem 18 mil? Então, o número de 144 mil já não vale mais para a conta das testemunhas de Jeová. A conta não fecha. Se em 2007 tinha 144 mil, fechado. Aí eles abriram a chamada celestial, agora tem 18 mil, então agora nós temos 154 mil. Você percebe que é só fazer conta? É só ser inteligente? Isso é para você que já acordou, tá bom? E a questão da dupla moral. Os anciãos, eles querem que você confesse tudo para eles, mas pegue o livro dos anciãos e dê uma olhada como é que eles tratam quando você cobra da torre de vigia. Eles dizem, por exemplo, que tem pessoas que não precisam de certas informações, então eles não dão. É simples assim. A seita tem 2 objetivos básicos: recrutar novos membros e conseguir dinheiro. Isso é uma verdade. Por que a pregação de casa em casa? É porque Jesus mandou. Não. É porque é a maneira mais fácil de se fazer proselitismo e recrutar os membros. Mas Jesus não mandou pregar? Mandou pregar. Jesus mandou pregar o evangelho, não a mensagem da torre de vigia. A mensagem da torre de vigia é para recrutar novos membros e conseguir dinheiro. Eu pergunto, com todo aquele complexo industrial que eles tinham em Brooklyn, que sempre foi o grande orgulho da torre de vigia, segundo eles, com Armagedon às portas, por que a mudança, se eu errar aqui a pronúncia, não sei, para Warwick? Acho que é a pronúncia, não sei. Não está nem escrito, não estou nem vendo. Então, por que a mudança? Por que gastar tanto dinheiro construindo? Para quê?
As seitas têm como objetivo, sim, arrecadar dinheiro. Outra coisa, basta você consultar o caso Jimmy Swaggart. As testemunhas de Jeová entraram com a ação Amicus Curiae, né, segurando a causa Jimmy Swaggart para que eles não pagassem impostos. É só você verificar. Por que que o arranjo, né, da publicação de graça chegou no Brasil apenas no ano 2000, 10 anos depois de ter começado nos Estados Unidos? Se fosse o que eles dizem, e se tivessem realmente essa visão moral de vamos trabalhar abertamente, claro que teria chegado unificado no mundo inteiro. Vamos lá, vamos continuando. A seita aparenta ser inovadora e exclusiva. O líder afirma romper com a tradição, oferecendo algo novo, instituindo um sistema viável de mudança que solucionará os problemas da vida ou do mundo. Enquanto isso, afirma veladamente utilizar a coerção psicológica sobre seus membros para inibir sua capacidade de examinar a validade das presunções do líder e da sua seita. Bom, então aí estão alguns critérios para você que está saindo. Aí você diz assim, eu verifiquei, realmente é tudo isso daqui e mais um pouco. É tudo isso daqui e mais um pouco. Então agora o que é que eu faço? Eu vou trazer vários vídeos encaminhando você que é testemunha de Jeová, está saindo ou quer sair do Salão do Reino. Então o primeiro ponto agora, nesse vídeo, uma vez que você detectou tudo isso, você comprovou o meio, né, de controle que a organização tinha sobre a sua vida, como é o caso, por exemplo, também dos relatórios, né, você é mal visto quando você não entrega relatório. Então, feito tudo isso agora, o primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse. Primeiro ponto, não saia dentro do Salão do Reino falando para todo mundo que você descobriu as farsas da Torre de Vigia. Não faça isso. Isto é suicídio. Por quê? Porque eles vão querer rapidamente calar a sua boca. Eles vão tentar te desassociar. Então, primeiro, faça o maior número de pesquisas. Continue fazendo pesquisas, continue assistindo às reuniões no Salão do Reino, para que eles não desconfiem. Vá no campo, faça lá umas 2 horas, mas quando você for ao campo, fale para as pessoas sobre Jesus. Fale que Jesus Cristo salva, fale que Jesus Cristo esteve na terra, deu a sua vida por nós. Pegue uma pregação sobre Jesus. Você sabe disso. Comece a usar o Novo Testamento com esperança de salvação para as pessoas nessas suas 2 horas de campo. E se você tiver oportunidade, não convide a pessoa para ir ao Salão do Reino, ok? Também não critique, para que depois ela não passe outro e ela lhe entregue. Então esse é o primeiro ponto. Ancião, então tá jóia, então eu vou fazendo tudo isso. E o restante? Aí você vai assistindo meus vídeos. Eu me comprometo que vou passar vídeos para vocês, para você poder entender. Mas a princípio, agora é estudar. Ô ancião, mas eu já tô de saco cheio, eu já descobri tudo, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém para tirar de lá de dentro. Porque essa primeira técnica é para você, que é marido, ajudar sua mulher a sair de lá, ajudar seu filho, ajudar seu pai, ajudar sua mãe. A primeira técnica é ter bastante informação, informação segura, tá? E essas informações seguras eu vou lhe dar pelo menos 3 canais, não menosprezando os outros, mas 3 que eu uso constantemente para você fazer suas pesquisas. Primeiro, o canal do Ancião que está aí. Segundo, o canal do Osmanito. Terceiro, o canal do Fernando Galli, tá? E quarto, o Índice TJ. Índice TJ. Só você digitar no Google. E tem um outro site muito legal, chamado Mentes Bereanas. Muito legal. Começa a estudar isso com calma, com tranquilidade. Programe a sua saída da seita. As seitas, se você faz isso, eles vão tentar te calar. Então programe a sua saída com calma, ao passo que você vai ajudando seus familiares. Ancião, como que eu sei que o meu familiar poderá ser ajudado? Você deve, devagarzinho, em doses homeopáticas, ir dando uma olhadinha no pensamento dele. Vai verificando o grau de lealdade.
Por exemplo, chegou domingo de manhã, ele não quer ir no campo. Ah, mas por que você não vai no campo? Ah, eu estou meio cansado, não sei o quê. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Tenta ver se você começa a conversar com ele ali sobre Jesus. Nada de atacar a torre de vigia. Começa falando algo que você descobriu na Bíblia sobre Jesus. Porque o Espírito Santo pode guiá-lo. Jeová terá misericórdia de muitas testemunhas ainda que sairão da organização Torre de Vigia. Então começa assim. Uma vez que você vai verificando, vamos ver qual é o grau de aceitação dele do nome Jesus. Vai verificando o grau de aceitação dele. Começa, por exemplo, a usar o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão descreve exatamente o que é uma testemunha de Jeová. Aliás, você que está saindo, pegue e veja. Você vai perceber que você estava dentro da caverna. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não saia correndo para dentro de igreja nenhuma. Todo membro de seita tem essa tendência. Ele sai correndo, ele quer entrar num grupo de qualquer jeito. Por quê? A seita ensinou para ele que o grupo é o importante. Calma, você vai descobrir um grupo. Não é questão de salvação, não é questão de vida ou morte. Quando você sai de uma seita, você ir para um grupo. Talvez você caminhará algum tempo sozinho. É um momento de deserto que você vai passar. Mas nesse momento você vai fazer pesquisa. Lembra-se do apóstolo Paulo? Ele diz que quando ele se converteu, ele não saiu correndo para consultar carne e sangue. Tampouco foi aos apóstolos em Jerusalém. Mas ele se concentrou em Cristo. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Não estamos interessados em servir a uma organização humana. Nenhuma. Estamos interessados em servir a Jesus. Ô ancião, como que eu faço para servir a Jesus? Eu vou ensinar nos meus vídeos. Porque eu, pela misericórdia de Deus, bem posso fazê-lo. Vou dizer para vocês, estou de pé aqui porque Jesus é muito bom na minha vida. Porque Jeová é muito bom na minha vida. Porque o que a torre de vigia já tentou me enterrar, vocês não sabem. Pessoas que tentam atacar a sua moral, pessoas que tentam atacar a você como pessoa. Não. Graças a Deus estamos de pé para fazer a diferença na sua vida. Espero que esse primeiro vídeo tenha lhe ajudado. Eu quero que você veja ele de novo, repense nos controles do meio, faça uma lista como as testemunhas de Jeová controlaram a sua vida até agora e você vai perceber. Um outro ponto importante que eu quero dizer, ancião, mas a Bíblia sempre é utilizada. Você vai perceber que não. Isso aqui é fato, é chave, né? Olha só, você não tem liberdade, por exemplo, de pegar a Bíblia e ler um texto inteiro, pegar o contexto, ler, tirar conclusões. Você não tem. O que é que você tem? Você tem o livro, você tem o livro da Torre de Vigia, então tem um pensamento da liderança, e o pensamento é apoiado por um texto. É só você parar e dar uma olhadinha. Quando você pega, por exemplo, um livro como esse, qualquer um outro, faça a seguinte pergunta para você ver. Quando o profeta Isaías escreveu isto que eu estou lendo na Bíblia, será que ele queria dizer isto que estão me explicando? Aí você lê o contexto, você vai entender que não. Eu vou dar um exemplo básico, assim, mas muito basicão. Muito basicão. O próprio nome Testemunhas de Jeová. O próprio nome Testemunha de Jeová. Quer ver? Ó, muito básico. Assim, só para você entender, para você ver como é simples de você entender isso. Você pega aqui Isaías capítulo 43, versículo 10. O que você está acostumado? Sempre lê o 10, não é? Olha só. Isso para a gente finalizar, só para você entender e ver como você teve escravizado. Isaías 43, 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que me conheçam e tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado Deus nenhum, e depois de mim continua a não haver nenhum. Eu é que sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Olha só que interessante. As testemunhas de Jeová dizem orgulhosas, está vendo? A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jeová.
Eu trabalhava com um irmão no campo, tadinho, tenho dó dele, ele já morreu. Ele dizia assim para os crentes, né? Você tá vendo? A Bíblia não diz vós sois minhas Assembleias de Deus. A Bíblia não diz vós sois minhas cristãs do Brasil. Vós sois meus batistas. A Bíblia diz vós sois minhas testemunhas. Então as testemunhas de Jeová é a religião certa. Puxa vida, gente. É incrível, né? O condicionamento. Eu dava risada. Depois que eu passei a entender. Porque na época eu até acreditava nessa besteira que ele falava. Mas quer ver como você vê? Isaías estava falando do grupo fundado por Joseph Franklin Rutherford. Isso mesmo, fundado. Porque o grupo de Rutherford não tem nada a ver com o grupo do Russell. Isaías estava falando dele? Vamos ver se estava. Olha só, Isaías 43, vamos pegar o contexto. Agora, assim diz Jeová, seu Criador, ó Jacó. Rutherford, você é Jacó? Aquele que o formou, ó Israel. Rutherford, você era Israel? Não tenha medo, porque eu o resgatei. Qual de nós, gentios, foi resgatado por Jeová? A Bíblia diz que nós somos resgatados por Jesus. Eu o chamei pelo seu nome e você pertence a mim. Veja, uma clara chamada à nação de Israel. Presta atenção. Quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Pois eu sou Jeová, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como seu resgate, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Como que o Egito foi dado em favor do pessoal de Rutherford? Pois você se tornou precioso aos meus olhos. Você foi mais honrado, e eu o amo. Por isso darei pessoas em seu lugar, e nações em troca da sua vida, na vida de Israel. Não tenha medo, pois estou com você. De leste trarei a sua descendência, e do oeste o reunirei. Uma clara profecia ao ajuntamento de Israel. Traga os meus filhos de longe, minhas filhas dos confins da terra. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, Israel, que eu criei para minha glória, que eu formei e fiz. Faça sair um povo que é cego, embora tenha olhos, e que é surdo, embora tenha ouvidos. Que todas as nações se reúnam num só lugar, e que os povos sejam juntados. Quem entre eles pode anunciar isso? Quem pode nos revelar as primeiras coisas? Que eles apresentem suas testemunhas para provar o que está certo. Que ouçam e digam, é verdade. Olha que interessante o texto, gente. Jeová está chamando os povos das nações a trazerem os seus deuses. E que os povos das nações se tornem testemunhas. Se Baal fez alguma coisa, se Astorete fez alguma coisa, se os deuses sidônios fizeram alguma coisa. Olha que interessante. Que eles apresentem as suas testemunhas para provar que está certo. E que ouçam e digam, é verdade. Agora, em contrapartida, Jeová fala assim sobre Israel. Vocês são as minhas testemunhas. O que Jeová está dizendo? Olha, eu quero que o Baal, eu quero que as nações tragam aqui o Baal, traga Milcom, traga Marduk, traga quem quer que seja. E que tenha testemunhas de que Baal fez alguma coisa, de que Marduk fez alguma coisa. Agora, vocês, Israel, são minhas testemunhas, porque eu fiz passar pelo fogo, eu fiz passar pelo mar, eu fiz tudo isso. Você, Israel, é minha testemunha. Agora, o que acontece? Em 1931, por causa de uma questão de controle de poder, é só você pesquisar isso na história, você vai entender, Joseph Franklin Rutherford separa o grupo e chama aqueles que desejam segui-lo de testemunhas de Jeová, conforme está aí o texto. Bom, isso é só para você saber o quanto você foi condicionado, o quanto você foi controlado, ok? Deus abençoe vocês. Amanhã eu volto com um novo vídeo, trazendo para você novos passos. Descobrir as farsas da torre de vigia. E agora, o que eu faço? Só recapitulando. Primeiro, não saia fazendo estardalhaço. Segundo, comece a orar a Jeová Deus pelas pessoas da sua congregação, pela sua família. Comece a ver pequenos sinais de desânimo nos membros da sua família, para você então entrar com o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento correto. E aí programe a sua saída. Olha, eu quero largar a organização
daqui a 1 ano. Até lá eu vou fazer o possível para ajudar o maior número de pessoas a serem salvas. Porque as testemunhas de Jeová, infelizmente, têm um problema sério. Eles vão ver naquele dia o texto de Jeremias 8:20 ser cumprido. Passou a colheita, acabou o verão e nós não fomos salvos. Ou pior ainda, Isaías 28:20. A cama tornou-se pequena demais e o lençol muito curto para se deitar nele. As doutrinas das testemunhas de Jeová, as mentiras, o tempo, que era essa cama, fez com que a cama ficasse pequena diante de tantas mudanças, tantas mentiras, sem um pingo de humildade, sem um pingo de reconhecimento que erraram. E o lençol está estreito. A internet chegou. Não dá mais para cobrir os erros. Torre de vigia. Tá na hora de acordar. Você que está saindo, parabéns. Lembre-se, Jeová não tem nada a ver com a organização das testemunhas de Jeová. Jeová é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que quer te salvar em Cristo Jesus nosso Senhor. Jeová não tem nada a ver com essa organização manchada de sangue, culpada de destruir famílias. Jeová não tem nada a ver com essa organização. Tá bom? Então fique tranquilo. Muitas testemunhas saem, se perdem, porque aprenderam a Jeová com a organização. Não. Na sua cabeça você já tem que fazer uma separação didática. Jeová é o Deus verdadeiro, deixa eu entender ele agora na Bíblia. Compra uma tradução Almeida da Bíblia, esquece a tradução adulterada Novo Mundo. Compra uma tradução Almeida da Bíblia, comece a ler a Bíblia, pedindo a orientação do Espírito Santo de Jeová. Peça a orientação do Espírito Santo de Jeová, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai nos conduzir a toda a verdade, tá? E eu tenho certeza que a gente vai caminhar, a gente vai crescer. Eu vou ensinar doutrinas para você, você vai ter oportunidade de ler a Bíblia, você vai ter oportunidade de pensar por você mesmo, você vai ter oportunidade de fazer uma exegese do texto bíblico, você vai ter oportunidade de pesquisar na história, você vai ter oportunidade de criar os pensamentos através da Bíblia e de você mesmo. Você não vai ser condicionado a pensar o que a torre de vigia queria que você pensasse. Você não vai ser condicionado a pensar o que o ancião quer que você pense. Não. Você vai ser condicionado a entender a Bíblia, a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã, no nosso próximo vídeo, né? Descobrir as farsas das testemunhas de Jeová. E agora? Agora é orar, paciência, não se desespere. Não se desespere. Tenha calma. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre, ancião, dediquei toda a minha vida a esta organização. Agora tô sem chão. O que é que eu faço? Amanhã eu falo sobre isso. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus!